Boa tarde, meus amigos, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na tarde de hoje para dialogarmos um pouco sobre as potencialidades espirituais que dormem em nós, já que somos seres espirituais, tendo experiências humanas, não é assim? Então, eu estava lendo do livro Gênesis, de Kardec, e tem uma coisa muito interessante no livro que eu gostaria de conversar com vocês, não é? É um fato que Kardec presencia na Sociedade Espírita de Estudos Espíritas, da Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. Kardec, quando o espírito era evocado para fazer estudos, as experiências, se o espírito tinha vivido como escravo, ele vinha como escravo, se apresentava com uniforme, com a vestimenta própria. Se era um oficial, ele se apresentava com a sua farda, a sua graduação, e muito interessante, com cachimbo, com rapé. E Kardec pergunta, mas como é que isso é possível? E para explicar isso, os espíritos superiores, o espírito de verdade, ele entra na estrutura do universo para explicar esse fenômeno, não é? E eu me lembro aqui que são coisas simples. A gente sabe, por exemplo, que é uma maçã que cai na cabeça de Isaac Newton, que desperta a atenção dele para estudar por que aquela maçã caiu. E a partir daí ele descobre a lei da gravidade, não é? Conta-se que Fulton, o descobridor da locomotiva a vapor, é a trepidação da tampa da chaleira fervendo que chamou a atenção de Fulton, que vai analisar, que vai estudar e chega à locomotiva a vapor, não é? Conta-se que o grande anatomista italiano Luigi Galvani, dessecando uma rã, o companheiro que estava com ele, em determinado momento, bate na coxa da rã com bisturi e ela estremece, né? É daí, dessa observação, que surge a pilha, que recebe o nome de galvânica, de volta, né? Surge daí. E é dessa observação de Kardec que o Espírito de Verdade vem com explicação que eu acho por demais interessante que a gente observe. Ele começa dizendo que existe no universo um fluido que se deriva, é um estado do fluido cósmico universal. Fluido cósmico universal, na doutrina espírita, para quem não está familiarizado, é um fluido dentro do qual o universo está mergulhado. É um fluido material. Desse fluido se deriva tudo quanto existe no universo, né? Todo tipo de matéria. A matéria visível, palpável, a matéria ponderável e a matéria que Kardec e os espíritos chamam de etérea ou imponderável, que é essa matéria invisível, chamada pela ciência de matéria escura, que não deixa de ser matéria, não é? Então esse fluido espiritual, para o espírito, constitui a atmosfera do mundo espiritual. Tudo quanto os espíritos desejam, retiram desse fluido espiritual. Pelo pensamento e pela vontade, eles imprimem a este fluido tal ou tal direção. Assim, como um químico é capaz de alterar as propriedades químicas de certos gases, obedecendo a certas leis, não é? Obedecendo a certas leis espirituais que ignoramos, os espíritos, eles acumulam, eles dispersam, eles alteram a propriedade de certos gases, não é? Que isso é uma informação muito, muito importante. Porque eles dizem mais, não são só os espíritos que manipulam o fluido espiritual. Os espíritos encarnados também o fazem, também acessam esse fluido espiritual. Veja o que é que ele está nos dizendo. A um determinado momento, eles dizem a Kardec,
Basta o espírito pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Veja, basta o espírito, tanto encarnado quanto desencarnado, pensar numa coisa para que essa coisa se produza. Isso não é só um atributo do espírito desencarnado. O encarnado também acessa essa fonte, também acessa esse banco da substância primordial para tudo quanto existe no universo. A nossa mente está entrelaçada a esse campo de força. A nossa mente está entrelaçada a esse campo de força. Mas há um detalhe interessante nessas manifestações desses espíritos na Sociedade Parisiense de Estudo Espírita. A partir do momento que o espírito deixava de pensar na época em que ele tinha vivido, aquelas imagens desapareciam, deixavam de existir. Só existiam no momento em que ele pensava naquilo, que me parece aqui uma informação extraordinária. Tudo está na mente, tudo está centrado no seu pensamento. Se você, por exemplo, tem pensamentos pessimistas, derrotistas, você sofre essa consequência, não é? Você sofre a consequência do seu pensamento. Mas se você tem pensamentos positivos, a partir do momento em que você engendra esses pensamentos, você sofrerá a consequência desses pensamentos positivos. Então nós podemos modificar a nossa vida mediante a transformação, a modificação da nossa maneira de pensar, da nossa maneira de sentir, da nossa maneira de sentir. No livro Domínios da Mediunidade, o espírito André Luiz, ele retrata uma coisa muito interessante. Ele fala de um discurso de um mentor espiritual chamado Albério. Albério vai dizer o seguinte, ele vai dizer o seguinte, que o universo é uma exteriorização do pensamento divino, de cuja essência participamos na condição de raios conscientes da eterna sabedoria, a manifestar-se em nós, segundo o nosso grau evolutivo. A manifestar-se em nós, segundo o nosso grau de evolução. Né? E essa informação, ela é por demais interessante. Albério vai dizer o seguinte, que a nossa mente é um núcleo de força inteligente, gerando plasma sutil, a exteriorizar-se incessantemente de cada um de nós, dando recursos de objetividade à imaginação. A nossa ideia é um ser criado pelo nosso próprio espírito, ao qual o pensamento dá forma e a vontade imprime movimento e direção. O conjunto das nossas ideias determinam a nossa própria existência. Dizendo de outra forma, nós somos aquilo que pensamos. Então, é importante que tenhamos cuidado com o que nós estamos pensando. Que tipo de pensamento nós estamos engendrando? Porque é o pensamento e a vontade que geram a frequência. Essa frequência se expande e, obedecendo a leis, atraímos os que vibram também nessa frequência, não é? Então, tudo está na nossa mente. Aqui eles estão informando uma coisa muito preciosa.
o poder da nossa mente, a força da nossa ideia, a força do nosso desejo. O nosso desejo é a nossa oração. Precisamos analisar no que estamos pensando, o que estamos enviando para o universo, o que estamos pedindo consciente ou inconscientemente ao universo, a Papai do Céu, não é isso? Nós sabemos que a mente ela é de uma força poderosíssima, não é isso? A mente, ela está no corpo espiritual. O pensamento é um atributo do espírito. Como nós, o homem, somos corpo e espírito e formamos o homem, não é isso? A minha mente, ela flui através do meu cérebro. Mas se perdermos o corpo, consequentemente o cérebro, a mente continua funcionando a todo vapor. A todo vapor. Jesus nos ensina isso. Não é isso? Quando ele nos conta a parábola, desculpem, a parábola de Lázaro e do rico. Lázaro era alguém muito necessitado do lado de cá, que só vivia na porta do rico, em busca das migalhas que caíam da mesa. Jesus disse que os dois morreram no mesmo dia, no mesmo dia. E o rico, do lado de cá, foi para um lugar de tormento. E o pobre, do lado de cá, foi para o seio de Abraão. Para o seio de Abraão. Nessa história de Jesus, aparece o patriarca Abraão, que na Bíblia está lá no livro Gênesis, nos primórdios da civilização hebraica. Não é isso? O patriarca ilustre da raça. Está em plena atividade no mundo espiritual. O Lázaro, que sofria, está no seio de Abraão e trava-se um diálogo entre eles. O que está no lugar de tormento, reconhece o patriarca e lhe diz: Pai Abraão, manda Lázaro lá em casa. Eu tenho 5 irmãos, para que não venham parar nesse lugar onde eu estou. Interessante observar que eles tinham morrido e o corpo deles ficaram no mundo, junto com o cérebro, mas a mente estava funcionando. Segundo Jesus, a mente ela reside no espírito, não morre, que é um patrimônio divino em nós. A própria doutrina espírita define o espírito como um foco de inteligência, né? Um foco de inteligência, foco em fogo, chispa, luz. Essa chispa, esse fogo, essa centelha, essa luz é herança divina em nós. A nossa mente é um núcleo de força inteligente, como define o irmão Albério, gerando plasma sutil. Veja, um plasma dando objetividade à nossa imaginação. Essa informação ela é extraordinária. Ela é extraordinária. Nesse mesmo discurso de Albério, no livro Nos Domínios da Mediunidade, Albério vai nos dar uma informação por demais interessante. Ele vai dizer da superestrutura dos astros, a infraestrutura subatômica, tudo está mergulhado na substância viva da mente de Deus, né? Assim como os peixes e as plantas estão contidos no oceano imenso, né? No outro instante, nesse instante aí, veja como ele define o fluido cósmico universal, substância viva da mente de Deus. Essa informação, meus irmãos, me parece por demais interessante. Essa substância viva da mente de Deus era aquilo que os hindus chamavam de prana. Prana, que é a força da vida, a própria vida, que dá vida à vida. Nós, quando inalamos, nós botamos para dentro o oxigênio e junto com o oxigênio inalamos o prana também. Que essa informação é interessante. O oxigênio não é o prana,
mas quando inalamos o oxigênio, inalamos o prana também, que é a substância viva da mente de Deus. Nós precisamos mentalizar essa verdade fantástica. Quando inalamos essa substância, que é pura saúde, mentalizar esse poder ao qual nós estamos tendo acesso. A minha mente, ela está emaranhada a essa substância. Ela é plástica. Eu penso, eu crio. Eu penso, eu dou vida. E aqui vai uma questão muito importante, não é? O poder de nossa mente sobre as nossas próprias células, as células do corpo. Aliás, é no livro Gênesis, que trata sobre Deus, o segundo capítulo que trata sobre Deus, que eles vão abordar uma coisa muito interessante. Eles vão dizer lá o espírito de Kahneman, numa mensagem muito interessante. Ele vai dizer que é o espírito quem cria o corpo. É o espírito quem cria o corpo. Não é isso? E se é o espírito quem cria o corpo, aqui tem uma informação por demais interessante. Se é o relojoeiro quem cria o relógio, qualquer problemática no relógio, o relojoeiro sabe a solução para o problema. Ninguém melhor do que o relojoeiro para corrigir o relógio. Seja qual for a problemática. Significa dizer, ninguém melhor que o nosso espírito para solucionar, seja qual seja a problemática que tenhamos no corpo físico. Seja qual seja o problema, o espírito sabe a solução. E eles fazem um paralelo muito interessante para chamar a nossa atenção para o poder do espírito. Ele faz um paralelo. Se é o espírito quem cria o corpo, o espírito então é o diretor no corpo e o ser dirigido é o corpo. Ele diz, assim como Deus está em toda parte no universo, o espírito está em toda parte no corpo. Uma criatura pensa, Deus sabe. Uma célula vibra, o espírito sente. E se todas as células vibrarem simultaneamente, o espírito assimila, assinala a problemática e traça a solução para cada uma. Isso é por demais interessante. Então, cada um de nós, com a nossa mente, que é um patrimônio divino em nós, podemos corrigir sem sombra de dúvida alguma, seja qual seja a problemática do corpo ou da alma, que é um corpo também do espírito. Não há a menor dúvida. É preciso que nós aprendamos essas leis que regulam isso. Kardec diz isso, que o espírito usa esse fluido, aglomera esse fluido, dispersa esse fluido, combina esse fluido, altera as propriedades químicas desse fluido, assim como um químico altera as propriedades de certos gases, obedecendo a certas leis. Eles estão nos dizendo que o espírito altera, acumula, espalha, dispersa, altera as propriedades desse fluido, obedecendo a leis que nós ignoramos. Nosso Senhor Jesus Cristo conhecia profundamente essas leis. E aqui eu me lembrei daquela cena de Jesus no barco. Jesus no barco com os discípulos, está dormindo, e uma tempestade muito forte, o mar fica revolto, muito forte, o vento assopra muito forte. Os espíritos se assustam e acordam Jesus. Homem, acorde. A situação aqui não está muito boa, não. Jesus, naquela tranquilidade que lhe era característica, diz uma coisa interessante. Porque a vossa fé é tão tímida. E diz ao vento, silencia. E diz ao mar, acalma-te. Sem sombra de dúvida, Jesus acessou as leis, não é isso? As leis que regulam esses elementos da natureza. Sem sombra de dúvida. Eu li um livro recentemente
não foi recentemente, ele já faz algum tempo, A Cura Quântica, de Deepak Chopra. Nós já vimos esse fato aqui, que não custa nada lembrá-lo novamente, não é? Deepak Chopra conta a história de um homem em estado terminal. Ele estava com câncer na glote, já fazia algum tempo, e ele estava, como eu já disse, em estado terminal. Ele só tinha 5% de chances de sobreviver. O estado dele era tão depauperado, ele estava em estado tão avançado, que o médico que cuidou dele não podia nem aplicar a quimioterapia, dado o seu estado de debilidade intensa. Então o próprio médico sugere fazer um tratamento de visualização. E explicou ao paciente em que consistia o câncer e por que ele havia se desenvolvido. A célula havia se degenerado, ele explicou como funcionava e onde ele estava localizado na garganta, impedindo inclusive do cidadão se alimentar. Expôs a função dos glóbulos brancos no sangue, a função de defesa do organismo, o papel dos glóbulos brancos. Então, fez aquela explicação e mandou que ele fosse para casa e mentalizasse 3, 4 vezes ao dia, se deitasse, se recolhesse e mentalizasse as células de defesa do corpo, combatendo as células cancerígenas. E com um mês, o cidadão retornou ao hospital. O médico, quando fez novos exames, surpreendeu-se. Surpreendeu-se com a redução do câncer. O câncer havia reduzido drasticamente. O médico se impressionou. Volte e continue o seu tratamento. Está surtindo efeito. Volte daqui a 30 dias. Com 30 dias, ele retornou. 2 meses do tratamento, não é isso? Com 30 dias, ele retornou novamente. O médico fez novos exames e o câncer havia desaparecido. O médico ficou tão surpreso que perguntou a ele: mas como foi que você fez? O homem, na maior naturalidade, disse: bem, eu fiz como o senhor me explicou. Eu tomei o tumor como uma pedra escura, E as células de defesa do corpo, os glóbulos brancos, como se fosse a neve caindo sobre aquela pedra. A neve caindo sobre aquela pedra e cobrindo toda aquela pedra. E eu mentalizava que os glóbulos brancos estavam devorando as células cancerígenas do corpo. Eu fazia 3, 4 vezes aquele pensamento intensamente, pensava intensamente, veementemente naquilo. Veja, e ficou curado. O poder do pensamento. Inclusive na obra ele diz que esse homem tinha também uma artrite aguda, que quase não podia mais andar. E aplicou a mesma metodologia e ficou bom. É muito interessante, não é? E isso é nossa mente. Nesse livro, Nos Domínios da Mediunidade, Albério vai dizer: filhos do Criador, herdamos dele a faculdade de criar. Filhos do Criador, herdamos dele a faculdade de criar. É preciso, então, que nós, meus amigos, mentalizemos esse poder que dorme em nós, que não é coisa nova, não. Jesus já chamava a nossa atenção há 2000 anos sobre isso. Jesus chamava com veemência a atenção da gente para isso. Ele dizia: o Pai está em vós. Ora, se o Pai está em mim, como está, senão ele não teria dito isso, o Pai está em vós, significa dizer, o poder do Pai está em mim. A saúde do Pai está em mim. A sabedoria do Pai está em mim. Tudo que meu Pai é, por herança natural, nós
todos nós, seus filhos, o somos. Esses atributos estão em nós, mas como bem diz Albério, lá na palestra dele, né? Mas Deus está em nós, herdamos dele, cuja essência herdamos dele, mas ele só se manifesta mediante o nosso grau de evolução. É aquela lei, é aquela história, o conteúdo e o recipiente. O conteúdo está para o recipiente conforme a capacidade do recipiente. Nós podemos ter um oceano do conteúdo água, mas nós só obteremos a capacidade do recipiente do copo para conter aquela água. Dispomos de um oceano, mas o conteúdo está para o recipiente conforme a capacidade do recipiente. Papai do céu é todo poderoso, mas eu só assimilo dele aquilo que eu posso e sou capaz de assimilar. É por isso que Jesus diz, manda que a gente seja perfeito, como perfeito é o Pai Celestial. Essas qualidades estão em nós. Ele diz, o Pai está em mim, o Pai também está em vós. A seiva que corre no tronco é a mesma seiva que corre nos galhos. Eu sou o tronco, vós sois os galhos. Essas informações, elas me parecem, elas são extraordinárias. E Jesus diz, olha, podereis fazer o que eu faço e até mais. Essa informação de nosso Senhor Jesus Cristo, há mais de 2000 anos, nós ainda não introjectamos essas verdades. Brilhai a vossa luz, nos diz Jesus. Brilhai a vossa luz. Nós estamos nos esforçando para brilharmos esse patrimônio divino em nós, porque essa luz se deriva da luz do Pai Celestial. Deus é luz. E nós, seus filhos, somos filhos da luz. Vós sois a luz do mundo. O Pai está em vós. Paulo chama a atenção da gente para esse detalhe. Não sabeis que vós sois santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós e que sois vós? É preciso, então, compreender essas verdades profundas que estão na alma, que estão em nossa alma, que estão no íntimo do nosso ser. A nossa mente é patrimônio espiritual, é patrimônio divino no homem. Não é isso? Nós já podemos obter certas coisas, mas ainda a nossa fé, ela é muito acanhada, por culpa nossa mesmo. Eu me lembrei aqui daquele fato acontecido com Divaldo Pereira Franco. Ele fez uma palestra para a banda de El Salvador, certa vez, numa região de El Salvador, e tinha muita gente de camponeses, um povo mais humilde de uma região de muito sofrimento, e a notícia que chegou lá era que o mentor espiritual da região havia pedido a uma profetisa daquelas do povo que juntasse o povo para ouvir o mensageiro do céu, que viria o mensageiro do céu falar para o povo e ajudaria, restabeleceria a saúde de muita gente que estava doente. A notícia se espalhou, era Divaldo que ia falar nessa região, que ia falar nesse local. E no dia da palestra, Divaldo conta muita gente, né? Muita gente sofredora, vindo daquelas circunvizinhanças, né? Gente que veio aleijados, estrupiados. Depois que ele parou de falar, acabou de falar, alguns vieram em mulas, trazidas todo amarrado em camas apropriadas, improvisadas, foram para essa palestra. Quando Divaldo acabou de falar, um deles disse a Divaldo,
que o mentor na região havia aparecido a profetisa, que nós chamamos médium, e mandou que o povo fosse ouvir o palestrante, que era Divaldo, e que ele havia dito que Divaldo curaria, e ele queria ser curado. A mentora espiritual de Divaldo, Joana de Ângeles, então diz a Divaldo: meu filho, ponha a mão na testa dele e ordene que ele se levante. Divaldo, como todos nós, ele retrata muito bem essa simbologia, disse à irmã: minha irmã, ainda hoje eu comi um pedaço de bife grande, de bife, um rosbife. Ordene, meu filho, ponha a mão na testa dele e mande que ele se levante. Ela então colocou a mão na testa de Divaldo e Divaldo colocou a mão na testa do doente e disse humildemente ao doente: levante-se, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E o paralítico levantou-se. Divaldo disse que sentiu uma emoção tão grande que teve a nítida impressão de que o coração fosse sair pela boca. Tinham muitos estrupiados, muitos aleijados, muitos enfermos, que ele deve ter curado todos, eu creio, porém ele não conta, ele não diz. Relata apenas esse fato que eu passo aqui, entendendo que todos nós já temos essa maturidade, como bem Joana de Ângeles diz. Já podeis fazer coisas fantásticas, mas a vossa descrença é muito maior. A dúvida é o pior inimigo nosso. A dúvida é o nosso pior inimigo, não é isso? Essas potencialidades, elas dormem na alma de cada um de nós, no íntimo do coração de cada um de nós, que possamos descobrir o Cristo interno. Não é isso? Jesus diz: o Pai está em vós, o reino de Deus está em vós. Quando ele nos ensina a orar, ele diz: Pai nosso, que estais no céu. O reino dos céus está no homem. Como se dissesse: traz o Deus, o Pai, a chama, a centelha que é patrimônio teu e que é Deus em ti, para o teu exterior. Exterioriza esse poder. Devemos então exercitar essas potencialidades que dormem. O Pai está em nós. Se Papai do Céu está em nós, a saúde está em nós, já que Papai do Céu não pode adoecer, já que essa centelha divina em nós, ela não pode adoecer. Mas eu estou doente por ignorância dessa verdade, não é? É como se nós morássemos numa casinha muito modesta e nessa casinha tivesse uma passagem secreta que levasse a um tesouro. Mas como nós não sabemos dessa passagem secreta, somos capazes de morrer de fome nesse casebre. A presença de Deus é real em nós, mas se nós ignoramos essa presença, é mesmo que ela não existir. É como se ela não existisse, não é assim? É como se ela não existisse. Ali está o tesouro, mas eu ignoro que ali tem uma passagem secreta. Jesus já nos dá essa passagem secreta. Jesus pede para que amemos, pede para que perdoemos, pede para que não nos encolerizemos, mesmo que alguém dê uma bofetada na cara que mamãe beijou um dia. Aprendamos a perdoar. Jesus, a pureza de coração, a misericórdia, a piedade, sair para ajudar o necessitado, como aquele homem ajudou lá ao samaritano. Ele que diz: quando eu estive com fome, me destes de comer. Quando eu estava nu, me vestistes. Quando eu estava com sede, me destes de beber.
Eu estava preso, fostes me visitar. Eu estava hospitalizado, fostes me ver. Aí alguém perguntou, mas Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos nu e te vestimos? Quando foi que te vimos preso ou doente e te visitamos? Jesus arremata dizendo, quando fizestes a um destes mais pequeninos dos meus irmãos, foste a mim que fizestes. Foste a mim que fizeste. São atalhos para que cheguemos à grande fonte de água viva, a fonte de água viva. Jesus chama de vários nomes essa essência divina em nós, fonte de água viva, de tesouro oculto, não é? A joia preciosa, a dracma perdida. Jesus chama de muitos nomes essa potencialidade que dorme em nós. Que possamos, meus amigos, meus irmãos, despertarmos essas potencialidades. Eu acho que era isso que eu tinha para dizer a vocês. Gostaria de agradecer a atenção de todos vocês e um grande abraço, um grande beijo para vocês, muita saúde e muita paz. Beijão. Vamos fechar nossos olhos, imaginar a figura do Mestre Supremo e agradecer, Senhor, por ter um lar, ter uma família, por ter saúde. Agradecer, Senhor, por todas as coisas boas que o Senhor faz por mim. Pedir que ajude aqueles que choram e sofrem, nas ruas, que não têm o que comer, não têm uma coberta para se cobrir do frio, da noite, não têm o que comer, Senhor. Os entes queridos que já se foram por causa do Covid, abençoa a família, Senhor, daqueles que já partiram. Fica conosco, hoje e por todo sempre. Que assim seja.